escrevendo? É para a igreja do Senhor Jesus, que ele ganhou através da evangelização. A Bíblia dessa carta, Paulo tem que mostrar isso, que essa igreja é fruto de uma evangelização e Deus abençoa Paulo e forma-se essa igreja. Mas ela era formada a maioria dos gentios, por gregos, e como os gregos viam a questão da ressurreição. Para você entender que Paulo está preocupado, ele começa a carta mostrando acerca dessas coisas que você já dorme. Eu não quero que vocês estejam ignorando, mas que entendam. Mas entenda no ponto de vista completamente teológico, do ponto de vista de Deus. Porque isso é o verso 15 ali na carta. Eu estou passando para vocês é de Deus. Eu não estou passando para vocês no contexto filosófico, porque o que reinava na Grécia era a filosofia. E como que os filósofos viam a questão da vida após a morte? Como que eles entendiam? Segundo alguns documentários, alguns comentários bíblicos, os gregos, eles não criam na ressurreição. Tá? Eles eram ensinados que o corpo, a matéria é má. E, portanto, quando a pessoa morria, ele estava se livrando do que é má. A matéria é bom. Então eles não acreditavam na ressurreição. Então essa igreja está situada no lugar geograficamente falando, inova como ela é, e com pouco conhecimento teológico, isso é o que faz com que Paulo escreva dizendo: não sejais ignorantes, você já dorme. Por quê? Para ser influenciada por falsos mestres ou ensinadores. Agora eu quero mostrar do ponto de vista bíblico, para vocês verem que na Grécia, realmente eles zombaram de Paulo quando Paulo falou sobre a ressurreição. Capítulo 17 de Atos, acompanha comigo. Verso número 31 e 32. Atos Apóstolos, capítulo 17, eu já vi, eu já vou ler. Capítulo 17, verso 31. Eu estou te explicando o verso 1 da carta. Leia, meus irmãos. No primeiro versículo. Mas eu preciso mostrar isso para vocês compreenderem que Paulo está dizendo isso. Então, observa aí no capítulo 17 de Atos, verso 31. Porquanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que ele escreveu. Paulo está falando de Jesus. Tá? E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentro dos mortos. Paulo está falando de Jesus. E está falando, ele vai começar falando da crucificação, ele vai mostrar Cristo ressurgindo. Deus ressuscita Cristo. Mas vamos observar o verso 32. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam acerca disso que ouvimos outra vez. Ou seja, qual é a mensagem de Paulo? É Cristo ressuscitado. E acerca disso, Paulo, você torna a pregar de novo. Ou seja, eles não acreditavam, ou não levavam em consideração a ressurreição. Agora, Paulo pregou para alguém que acreditou na ressurreição. Porque a mensagem completa do Evangelho, ela é formada por 4 pilares. Entende isso? Formada por 4 pilares. Primeiro, encarnação. Cristo se encarnou. Segundo, crucificação. Cristo foi crucificado. Terceiro, Cristo ressuscitou. E quarto, ascensão. Ou seja, o mesmo que desceu termina a história dele subindo. Deu para vocês compreenderem? O pilar do cristianismo, ele é formado, a doutrina do cristianismo é formada por esses 4 pilares: encarnação, crucificação, ressurreição e ascensão. Então Paulo não se cansava de pregar sobre isso. E era isso que mudava a vida das pessoas. E era isso que transformava vidas. Ou seja, nós não podemos mudar esse evangelho. Nós não podemos nos desvirtuar querendo achar que há um outro evangelho que tem mais esse resultado. Não, o evangelho é esse que tem você mesmo. O evangelho continua mudando e transformando a vida de pessoas. É isso. Não tem outro evangelho. E se você inventar outro, ou se alguém inventar, ele está violando os princípios doutrinários da palavra de Deus. Porque Paulo disse isso em Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Ainda que um anjo do céu anuncie um novo evangelho, que seja anátema. Ou seja, que seja maldito, que traga maldição. Porque o único que traz salvação, porque alguém foi feito maldito por toda a humanidade, foi Cristo. Então o evangelho que deve pregar é sobre Cristo. Cristo
cultural, quando eles viam essa questão geográfica, quando eles estavam. Aqui essa necessidade de Paulo começar esse parágrafo assim: não quero, porém, não esquecer ignorante acerca dos que já dormem. E o dorme aqui, a palavra dorme, não quer dizer que as pessoas que morreram na esperança da ressurreição, a alma está dormindo um sono profundo, como se é ensinado por aí. A palavra dormir aqui é um eufemismo, quer dizer, é uma linguagem que Paulo está usando, que ela é usada várias vezes na Bíblia. Mas a ideia não é que a pessoa está inconsciente depois que ela parte dessa vida. Não. Quando você parte dessa vida, na esperança da ressurreição, sabe para onde você vai? Abra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 8. Vamos ler? Glória a Deus. Sem dizer que eu vou mostrar isso aqui também. Vamos lá achar, 2 Coríntios 5, 8. Qual que Paulo está dizendo agora? É o mesmo Paulo. Se alguém achou isso, é dele? Isso. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Para habitar como? Então Paulo está dizendo assim: não seja nada certo dos que dormem, mas dormem com quem? Estão com o Senhor, meus irmãos. É isso que Paulo está dizendo. A palavra dorme que Paulo está usando aqui, ela é interessante. Ela denota algumas coisas importantes. Por exemplo, para você ter uma ideia, falando tranquilamente, quando você trabalha o dia inteiro, está cansado, qual é a melhor forma de descansar? Vai encarar o próximo dia. Dormir. Correto ou não? Está para ir em Apocalipse capítulo 14, verso 13, está escrito. Vamos ler. Isso. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, e desde agora moram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem todos os seus trabalhos e as suas obras os sigam. Amém. Ou seja, estar dormindo em Cristo é estar, meus amados irmãos, descansando em Cristo, consciente, sabendo o que? Você vai ressuscitar, e vai ressuscitar com mais vigor. A segunda ideia é essa: quando você dorme na expectativa para acordar amanhã. Quem aqui foi dormir ontem, por exemplo, que eu não quero acordar amanhã? Quem aqui deseja? Ninguém quis, eu decidi. Amanhã eu quero saber quem acordar. Quero ficar dormindo eternamente. Quem disse? Ninguém. Mas você planejou. Vou dormir agora, mas daqui amanhã eu tenho uma nova altura. Vou encarar cedo. A expectativa é que você vai amanhecer. Acordar, você vai se acordar ou amanhecer do dia? É ou não é? É isso que Paulo vai começar a ensinar. Que quem morre em Jesus, dorme em Jesus, descansa, mas descansa na expectativa que amanhã vai acordar e vai acordar muito mais disposto. Por quê? Porque acordará ou ressuscitará como um povo que não cansa mais. Amém, meus irmãos? Fisicamente falando, eu vou cansar amanhã. Eu estou na dormir de novo para descansar. Na ressurreição, não. Só. Não. Os invernos, levando Lucas e a dormidade. Não dorme, é a dormidade. Lucas capítulo número 16, você vai ver lá sobre a parábola. Então, meus amados irmãos, para nós termos uma noção, quando Paulo diz isso. Agora vamos para o verso 14, que eu preciso explicar só esse versículo. Como os demais, eu preciso terminar o versículo, isso é muito importante. Como, ele termina dizendo assim: então quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque, para que não vos entristeçais. Quer dizer, como está? Como tem informação de Timóteo, no capítulo 3 vai dizer isso, que é Timóteo que vai dar nessa igreja e vai voltar e dar notícias para Paulo em relação a essa igreja. E Paulo, meus irmãos, vai desenvolver essa doutrina, lógico, iluminado pelo Espírito Santo, baseado em informações e a revelação de Deus quando ao ensinar. Agora, muitas coisas que Timóteo vem falar para Paulo. Então, Paulo tomou conhecimento que eles estão tristes por essa questão. Eles estão tristes por a
baseado na palavra de Deus, que está em conexão com a nossa fé. Vamos comigo para mostrar para vocês que isso é uma virtude. É 1 Coríntios capítulo 3, verso 13. Paulo vai terminar essa carta dizendo, sabe o que é? Há, porém, 3 coisas que permanecem: fé, esperança e amor. Pode ver se ele vai dizer isso, terminando o verso 13. Pode ler. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Você está em 2 Coríntios, né? É 1, 13 e 13. Não sei como eu. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Esses 3, mas a maior delas é a caridade. Amém. Eu não estou tratando do assunto, eu não vou falar porque só permanece a caridade. Mas quero mostrar para você que as 3 aparecem como virtudes, tá? Isso aqui aparece como virtude para o cristão. Eu preciso ter fé, porque por meio da fé eu agrado a Deus, eu conheço a Deus. Eu preciso ter esperança. Por isso que Paulo está dizendo assim, ó. Vocês não podem pensar como os irmãos que não têm essa esperança. Mas vocês têm essa esperança. Eu falei para vocês lá em Jeremias 63, vocês lembram que eu disse? Deus é a esperança de Israel. E para nós ter essa esperança, quem é a nossa esperança? Bíblia. Colossenses capítulo 1, verso 27. Vamos ler. Porque Paulo está dizendo que nós não podemos deixar que essa esperança seja desfalecida em nós, porque ela é colocada por alguém que tem vida, e esse alguém é Jesus. Vejam aí, Colossenses 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Por que Paulo fala entre os gentios? Porque entre os judeus ele diz assim, Deus é a nossa esperança. Então o gentil não tem esperança? Não. Se você ler em Efésios capítulo 2, verso número 11, 12, você vai ver Paulo dizendo que nós, como gentil, éramos sem Deus no mundo e sem esperança. Nós não fazíamos, Paulo diz assim, não. Pode ver lá, Efésios capítulo 2, nós vivíamos no mundo sem Deus e sem esperança. Agora veja que Paulo está dizendo assim, mas através de Cristo, agora o gentil tem esperança, porque Jesus é a esperança da glória. Que glória é essa que ele está dizendo? Que glória é essa? O que a igreja hoje é? Nós, igreja americana, os que já partiram na esperança, partiram de esperança da glória. É a igreja triunfante, mas nem eles, sem nós, vão alcançar essa glória. Mas no momento certo, eles e nós seremos